Fala, galerinha. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho de literatura, né? Eu tô começando a perceber que eu tô sempre iniciando as aulas do mesmo modo, parece blogueira, né? Mas tá bom, eu já tô me sentindo uma blogueira. A gente vai falar sobre literatura, não, tô louca. Gente, não é literatura, volta. Cadê? A gente vai falar sobre redação aqui. Então, aula de redação. A gente vai falar hoje sobre biografia, né? Então a gente já viu alguns gêneros, né? Bastantes tipos textuais. E hoje nosso foco será a biografia. A biografia, ela é baseada no gênero narrativo, tá? Por quê? Porque ela fala de alguém ou de si próprio. Então ela vai basicamente contar a vida da pessoa, seja um autor, ator, cantor, personagem, enfim. Ela basicamente narra a vida da pessoa, tá? E ela costuma colocar em ordem cronológica, lógico, ela vai de acordo com os acontecimentos da vida da pessoa. Então, o nascimento até a sua morte, tá? E se a pessoa já tiver falecido, ok? Então, basicamente, eu vou colocando lá nascimento, eu vou colocando suas obras, suas ações, se a pessoa faz alguma coisa voltada para o social, enfim. Eu vou colocando várias características, tá? Que eu encontro. Ela é dividida basicamente a biografia. Ah, esqueci de falar. Essa aula eu não estou utilizando o slide, tá? Eu preferi utilizar o livro direto, porque eu achei que o livro tá bem legal e o que não tiver aqui eu vou falando. Então, papel e caneta na mão para ir anotando as coisas que não tiverem no livro. O livro é o livro 5. É o livro 5, tá? Vocês não estão com ele aí, né, em mãos fisicamente, eu acho. Então, mas pode acompanhar pelo portal do COC, tá? Eu sempre só ir lá, baixar e tá tudo certo. Bom, voltando. Então, ele é dividido em biografia, né? Autobiografia e mini biografia. Então, a biografia, ela é basicamente a história de alguém. Então, eu vou lá, vou escrever ou vou ler a história de alguém. Então, aqui no livro, deixa eu ver se eu consigo. Para ficar melhor para a gente ler. Então, é o registro, a descrição da vida de uma pessoa. A biografia pode ser escrita ou filmada. Existem biografias que narram os principais acontecimentos da vida de alguém em ordem cronológica. E biografias pontuais ou temáticas que abordam apenas um aspecto relevante da vida do biografado. Aí nós temos duas situações. Por quê? A biografia, ela sempre é em ordem cronológica, tá? Então, se eu for escrever uma biografia, eu vou colocar as principais características em forma cronológica, nascimento, formação e assim vai indo. Se eu for colocar somente os aspectos relevantes, o que eu quero destacar mais, eu vou fazer uma mini biografia, porque aí eu coloco só as características mais importantes. Eu posso colocar o nascimento. Na verdade, é bom colocar o nascimento, porque fica mais rico, mais ou menos a pessoa se baseia no tempo, né? Na questão temporal. E aí eu coloco, eu posso focar numa obra, eu posso colocar as características que eu acho mais relevantes daquela pessoa, enfim.
eu tenho 2 pontos, né? Então, a biografia, ela é mais cheia, ela é mais rica de informações. Então, eu coloco tudo que eu for encontrando ali da biografia, eu vou colocando, tá? É muito importante para fazer a biografia você conhecer muito sobre o que você vai escrever. Então, se você resolve escrever sobre alguma determinada pessoa, você resolve escrever uma biografia da sua avó, ou do seu avô, da sua mãe, do seu pai, enfim. É, você, você precisa conhecer bastante a história. Então, é legal você pesquisar, você entrevistar quem você quer homenagear, porque a biografia é uma homenagem. Então, de uma certa forma, é uma homenagem. Então, é bom você. É bom e é claro, né? Eu não sei nem a palavra que eu utilizo, porque é muito importante, é muito rico. Quanto mais informações você colocar, é melhor, tá? Então, eu tenho a biografia, eu tenho a autobiografia, porque aí eu vou contar de mim, né? Então, eu vou fazer uma biografia de mim. Então, porque fazer a própria biografia, às vezes, pode ser mais fácil. Sei lá, eu não sei se é mais fácil. Mas você tem uma possibilidade maior de escrever, porque você se conhece mais, né? Então, ou deveria, né? Então, assim, tem a autobiografia, né? Que eu escrevo de mim, e aí eu tenho a mini biografia, que aí é uma biografia mais compacta, é um resumão. Eu coloco só os aspectos mais relevantes que eu quero. Bom, então, basicamente, é uma narrativa, né? Porque você vai narrar, a vida, né? A vida da pessoa, a sua vida, enfim. Basicamente, ela fica em terceira pessoa ou primeira pessoa. Ou seja, se eu for escrever uma biografia ou mini biografia, ela vai ficar em terceira pessoa. Se eu for escrever uma autobiografia, ela vai ficar em primeira pessoa. A ordem cronológica dos fatos, né? Então, eu vou colocando basicamente como que as coisas foram acontecendo, até porque para o leitor entender também, porque ele vai se entender no espaço e no tempo. Então, ele vai se baseando de acordo com o autor vai escrevendo. Tem um conjunto de informações sobre a vida de alguém. Então, é aquilo, tem que pesquisar bastante. Se puder entrevistar as pessoas envolvidas, família, enfim. É bem importante. Quanto mais informações você colocar, é melhor. Relatos dos fatos marcantes sobre a vida de alguém. Então, você colocar os relatos, a fala das pessoas, você pode colocar, lembrando, qualquer fala que você colocar, seja do homenageado, seja da família, enfim, você tem que colocar em aspas, tá? Então, abriu aspas, coloca exatamente o que a pessoa falou, fechou aspas. E se for digitado, tem que estar em itálico também. Se não for, se for à mão, só em aspas. Beleza? Então, o que mais? Para eu não esquecer. Vocês podem colocar o uso de marcadores temporais. O que são marcadores temporais? São umas palavrinhas-chave que a gente coloca para a gente designar o tempo. Então, conforme esses marcadores, eu vou designando, eu vou entendendo quando que aconteceu aquilo, para eu, leitor, ter uma ideia do tempo, do espaço, para eu poder imaginar também, porque a leitura é uma imaginação. Né? Então, eu entro ali nas palavras do autor e imagino. Então, eu posso utilizar marcadores temporais,
Tipo, na infância, o fulaninho fazia isso, isso e isso. Então, eu coloquei um marcador temporal na infância, porque aí eu já liguei que aquele acontecimento ocorreu na infância. Como eu posso colocar na adolescência? Como eu posso colocar naquela época? Se eu coloco naquela época, eu sei que é um bom tempo atrás. Então, são esses marcadores temporais que eu sei que eu consigo me localizar no espaço e no tempo, tá? Bom, predomínio dos verbos pretérito perfeito e imperfeito. Ou seja, acabou ou acabava, né? Então, por que eu falo sempre no passado? Porque eu estou contando a vida de alguém. Se eu estou contando a vida de alguém, é algo que aconteceu. Eu estou homenageando alguém, eu estou homenageando, eu estou contando as coisas da pessoa que a pessoa fez. Então, é sempre no passado. Então, não podemos esquecer os verbos, necessariamente eles estarão no pretérito perfeito ou imperfeito. Beleza? Vai depender do seu contexto. Bom, e aí a gente fica, né, chegou na fase assim, como que eu vou fazer? Então é aquilo. Pesquisar muito, entender a vida da pessoa, investigar a vida da pessoa, coletar o maior número de materiais possíveis, maior número de informações possíveis sobre a pessoa, mesmo que você não vá usar tudo, mas quanto mais você souber, melhor, até porque você pode resumir também um pouco. Entrevistar algumas pessoas que conviveram com o personagem, né, que você vai escrever. Pode colocar as frases da pessoa, se você lembra de uma frase que a pessoa falou, você pode colocar. E sempre entre aspas, né? Não podemos esquecer isso. Bom, então aqui definição. Tais biografias são geralmente espontâneas, produzidas por um escritor ou jornalista. E não é aqui. É aqui. Eita ferro. Aqui. Há fundamentalmente 3 tipos de biografado. O primeiro tipo inclui pessoas que, por seus feitos, atingiram alto grau de importância na sociedade e transcenderam as fronteiras de onde viviam, tornando-se importantes para toda a humanidade. São casos como Beethoven, Victor Hugo, Martin Luther King, Steve Jobs e assim vai. Então, assim, eu vou fazer uma biografia, ou já, na verdade, eu vou ler, né? Já existem biografias de pessoas muito relevantes. Então, fica muito mais fácil eu coletar informações, porque essas pessoas já são muito conhecidas, já são muito relevantes, né? Então, para eu ir atrás de informações, é muito mais fácil, viável, né? Não é, nem digo que é muito mais fácil, porque coletar informação nunca é fácil, mas é mais tranquilo do que eu for coletar informações de uma pessoa que não seja tão conhecida. Tais biografias são geralmente espontâneas, produzidas por um escritor ou jornalista com afinidade com o biografado. O segundo tipo é formado por pessoas cuja importância se restringe a uma cidade ou região, muitas vezes não ultrapassando os limites familiares. Por alguma razão, essas pessoas ou seus familiares têm a intenção de preservar sua memória, encomendando então a algum jornalista ou escritor. Então, alguém da família vai lá, encomenda, né, um jornalista, um escritor para escrever uma biografia para guardar, para publicar, enfim, para homenagear aquele ente querido. No primeiro caso, a biografia é publicada em forma de livro e torna-se acessível a todas as pessoas. No segundo caso, mesmo em forma de livro, o texto tem contribuição restrita, destinando-se geralmente a amigos e familiares do biografário. Então, fica a respeito da família, a família que decide. O terceiro tipo
é o do biógrafo de si mesmo que produz a autobiografia. O biografado julga ter, por suas experiências de vida, ou por suas ideias ou seus feitos, algo a ser registrado e difundido para o público em geral. Tanto a biografia quanto a autobiografia podem retratar a vida de uma personalidade real ou fictícia. Então, assim, eu posso escrever uma biografia ou autobiografia de um personagem fictício. Como assim? Eu posso escrever uma autobiografia eu me passando pelo personagem, tá? Então, eu posso me passar pelo personagem, o personagem escrevendo a autobiografia. Então, eu bolo o personagem e o personagem escreve a autobiografia. Ponto. Posso fazer isso? Posso. Super liberado, super aceito. E a biografia também, eu posso escrever uma biografia baseada num personagem, tá? Então, eu escrevo uma biografia, eu bolo um personagem, sei lá, eu pego um personagem Emília, no sentido Pica-Pau Amarelo, escrevo a biografia dela, conto a história dela. Ponto, tá? Posso fazer também. Pense que a biografia tem que ser sempre, se for de personagem, peguem personagens relevantes, porque aí fica, né, mais fácil. Bom, a segunda parte eu vou continuar, tá? E a gente vai para a linguagem, estrutura, entender um pouquinho mais para vocês produzirem. Até daqui a